No primeiro vídeo do canal, a gente falou sobre a ilusão de estar pronta, lembra? Pois é, mas hoje eu quero ir na contramão disso e falar sobre o poder de estar pronta. Mas calma, não é esse pronta que você tá pensando. Então vem comigo para você entender certinho a minha reflexão de hoje. Bom, esse vídeo então ele vai ser um maquia e fala pra gente se arrumar, se embelezar enquanto a gente conversa um pouquinho sobre essa reflexão que eu quero trazer aqui para vocês. Na minha maquiagem, eu sempre começo pela sobrancelha. E o que que eu faço? Eu penteio ela com sabonete de glicerina. Eu uso, um pouquinho de água, sabonete e uma escovinha de cílios descartável. A minha, inclusive, tá um pouquinho suja, mas ainda dá pra usar ela antes de eu descartar e pegar uma nova. Então, vamos lá. E hoje eu queria falar com você justamente sobre o poder de estar pronta, mas por fora. Sobre essa sensação de se olhar no espelho e pensar: "É isso, tô bem comigo", porque isso muda tudo, sabe. A forma como a gente se vê muda a nossa forma de falar, a forma de se comportar, e isso não é futilidade não, isso é autopercepção mesmo. A forma como a gente se coloca no mundo também é muito importante. Bom, sobrancelhas prontas e a gente já vai para o próximo passo, que é nada mais nada menos do que o famoso skincare. Eu uso de hidratante o Bepantol, como protetor tudo bom? Como protetor solar esse da Bioderma, que é o Photoderm, e vou passar um hidratante labial da Nivea, só pra boca ir hidratando enquanto eu vou conversando com vocês e vou me maquiando. Bom, e continuando. Eu sempre fui uma pessoa vaidosa, sabe? E quando eu era mais nova, eu achava que isso era só vaidade, coisa de menina. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que era mais do que isso. Porque era quase como se fosse um momento de terapia, sabe? Sentar aqui na frente da penteadeira e me cuidar, passar os produtos no rosto, massagear o rosto. E acho que principalmente dessa transformação que acontece, né. E não porque eu uso a maquiagem pra mudar quem eu sou, mudar os meus traços, muito pelo contrário, é justamente pra valorizar eles, e é essa mudança que eu gostava de ver aquilo que eu já gosto podendo ficar ainda mais bonito, sabe. E eu percebo que era uma terapia, porque até nos dias que eu não estava, assim, tão bem, que eu tô com a energia um pouco baixa, só de sentar aqui pra me arrumar, fazer esse momento de skincare, de cuidar de mim, nossa, já faz parecer que o dia muda, sabe. É claro que não cura as feridas emocionais magicamente, mas a gente se sente mais leve, né. E é disso que eu quero falar hoje. Estar arrumada é um ato de amor próprio, de empoderamento. E já vamos voltar aqui pra maquiagem. Eu tenho essa base aqui, gente, que ela é um pouquinho escura pra mim. Ela é a base Fix da Visela. Acabei pegando a cor errada, acho que essa é a cor 2. Eu deveria ter pegado a 1. Mas esse negócio de comprar pela internet é sempre assim, né. Vou passar ela pouco, porque como ela tá escura, daí acho que passando menos quantidade meio que dá uma disfarçada que a cor tá errada. E vocês vão ver que eu gosto de fazer tudo com a mão, gente. Tem um monte de pincel aqui na minha frente, mas eu gosto de colocar a mão. E continuando o papo que eu estava falando pra vocês, eu acho que essa questão de se arrumar não é para os outros, sabe? Mas é uma forma de honrar a nossa própria energia. E eu gosto muito desse papo de energia, tá? Ainda vou trazer mais sobre isso aqui pra vocês. Se vocês gostam desses assuntos, também me falem. Agora, vamos pro corretivo. Esse que eu vou usar é o Essential Cover da Luisense. A autoestima é a primeira coisa que a gente vê diferença quando se arruma, né? É como se cada passo da maquiagem, assim, fosse te lembrando que sim, você merece se sentir bem. E a forma como a gente se vê dita a forma como a gente vai se comportar na frente dos outros e traz uma autoconfiança que só quem se arruma rotineiramente sabe a diferença que faz o dia que sai de casa de cara lavada.
E tem um poder silencioso quando você se olha no espelho e se sente bem com o que você tá vendo. E não é sobre a gente querer atender um padrão, é só sobre estar bem com o seu reflexo. E como eu estava falando, a questão da autoconfiança é bizarra, gente. Todo mundo repara quando uma pessoa autoconfiante entra assim no ambiente, né? A confiança, ela é magnética. Agora a gente vai para a parte do corretivo. Eu gosto de usar essa camuflagem aqui, que ela é alguns tons, acima do meu tom de pele. Ela é da Fendi e eu nem coloco, gente, diluidor nela. Só o calor aqui do pincel já faz com que ele dê uma amolecida e ele pigmenta super bem. Então acho que não tem nem necessidade de diluir. E voltando pro assunto, tem um outro termo muito legal, que daí já é um segundo ponto muito positivo da gente se arrumar, que se chama Pretty Privilege. Ai, será que é assim que fala? Gente, eu não sei inglês, mas eu sei o que que esse termo significa, que é o privilégio de ser bonita ou estar bonita, né? E por mais que a gente ache injusto o mundo ser assim, por mais que a gente não goste disso, sinceramente, gente, infelizmente o mundo não é assim porque o ser humano é superficial, mas porque a gente, antes de qualquer coisa, vê o mundo com os nossos sentidos, com o olhar, com o olfato, com o tato. Exatamente daí que nascem as primeiras impressões, né, das nossas percepções, da nossa sensibilidade humana. Então eu acho que ao invés da gente ficar julgando se isso é injusto ou não, se isso deveria mudar ou não, a gente deveria aproveitar do nosso conhecimento das regras do jogo e dançar conforme a música. E estar arrumada nem é sobre estar perfeita, não estar com nenhum fiozinho de cabelo fora do lugar, mas é sobre você mostrar que tem respeito por você mesma e que você se importa com o seu próprio bem-estar. Porque quando a gente é uma pessoa bem cuidada, os outros percebem só de olhar. E não é porque você tem um rosto bonito já de nascença, uma pessoa arrumada, que se preocupou em pentear o cabelo, em escovar os dentes, em fazer o mínimo às vezes, sabe? Só passar um corretivo e um blush e um hidratante labial, essa pessoa ela já tem mais presença nos lugares e ela transmite aquela energia de eu me preparei para estar aqui. Agora já vamos pro blush. Esse daqui é só um batonzinho vermelho, tá, gente? Que eu derreti, coloquei nesse recipiente e eu uso ele como um blush cremoso. E voltando para esse assunto, isso abre portas sim. Não é nem porque o mundo é superficial, igual eu falei para vocês. O mundo, ele é feito de percepções. E se a gente pode usar isso ao nosso favor, por que não? E agora a gente já vai matificar essa pele e a gente vai também para o último tópico dessa conversa, o empoderamento que estar arrumada traz pra gente. A gente fala tanto sobre empoderamento, né? Mas a gente acaba esquecendo que empoderamento também tá na forma como a gente se apresenta para o mundo. E não tem nada de errado, gente, em querer ser vaidosa. O erro é achar que vaidade e profundidade não podem existir, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muito pelo contrário. Eu acho que ser mulher é isso, sabe? Sobre equilibrar. Você ser vaidosa, mas ser inteligente. Ser sensível, mas ser forte. Se arrumar por amor e não por obrigação. E quando você entende que a sua imagem é uma ferramenta e não uma prisão, tudo muda. Porque daí você não se arruma para ser aceita, você se arruma para se expressar. É sobre ter a consciência de que eu tô pronta para o que der e vier. E eu acho que o melhor disso e o mais bonito, assim, é que quando uma mulher se arruma, ela sempre acaba inspirando outras a se arrumarem também. E não é por competição, sabe? É por espelhamento. Isso é muito legal, porque a beleza é como se fosse uma energia compartilhada. Então, sim, hoje eu quis falar sobre o poder de estar sempre pronta, mas não é um pronta como quem quer ter controle sobre tudo. É o pronta de se olhar
e se reconhecer. O pronto é de se sentir bem na própria pele, porque quando você cuida da sua imagem, você tá cuidando da sua energia. E não tem nada de superficial nisso, muito pelo contrário, é uma das formas mais bonitas de amor próprio. E no fim, o segredo é esse: não estar bonita para impressionar os outros, mas para se encontrar dentro de você, e o resto vem naturalmente. Então é isso. Finalizei essa maquiagem passando o meu bronzer também nos olhos, um pouquinho de iluminador no cantinho interno, bastante máscara de cílios e agora um lápis de boca cor rosé e já estou pronta para viver a vida. Agora me conta aqui nos comentários qual que é a sua dica de beleza. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa make que eu fiz aqui com vocês, desse papo que a gente teve. Até o próximo vídeo. Beijo!